Sejam muito bem-vindos ao novo podcast do Jus Clube, Bastidores da Advocacia. Aqui a gente entende como funciona a advocacia dos bastidores, com os erros, os acertos. Então a gente vai entender como funciona a advocacia do ponto de vista estratégico, olhando realmente a advocacia como um negócio. E hoje nós recebemos a doutora Vicky e o doutor João. Vou cortar um pouco o doutor, porque como vocês vão entender ao longo do podcast, eu integro a equipe do escritório deles, o BFA. E doutora Vicky, doutor João, sejam muito bem-vindos aqui a esse episódio. Quero que vocês contem um pouquinho como que foi o início da advocacia de vocês e também sobre o BFA. Legal, obrigado, Tamires. É um prazer estar aqui. A gente acompanha de perto aí esse projeto e a gente vê com muito bons olhos, assim, acho que tudo que você está construindo é muito bacana e vai ser muito maior ainda. Então, muito feliz de estar aqui. É isso, Tamires. Ficou super honrado com o convite. Para a gente é muito especial poder fazer parte desse projeto, justamente por acompanhar você, o seu dia a dia, da sua advocacia e também dessa parte de produção de conteúdo, que a gente fica super orgulhoso de ter você na equipe. Então, é uma alegria para a gente estar aqui com você hoje. João e Vicky, queria que vocês contassem aqui um pouco sobre a área que vocês atuam e como que foi essa descoberta da área que vocês mais gostariam de atuar. Foi uma descoberta natural? Vocês já pensavam sobre isso durante a faculdade? Como que foi? João, pode iniciar os trabalhos aí. Interessante, primeira vez que me fazem essa pergunta em podcast, assim. A minha formação durante a faculdade, ela foi 100% focada em direito civil. Então, eu escrevi artigos sobre direito civil, eu só estudava direito civil, e, coincidentemente, no escritório, eu via, lógico, direito civil sempre, mas eu comecei a ter muito contato com o direito empresarial. E como eu sempre foquei na academia, na faculdade, a parte civil raiz, né, de direitos da personalidade, até direitos reais, eu adorava estudar na faculdade, eu acabava só operacionalizando o direito empresarial no escritório, mas não via aquilo como meu futuro. Acabou que, com o passar do tempo e mudando de escritório, eu trabalhei um tempo com o direito do seguro e tal, e muito com direito contratual, né, como um todo, mas eu fui vendo que eu, de fato, tinha aptidão para o direito empresarial. Eu comecei a entender que aquilo ali era um negócio que fazia muito mais sentido para mim, enquanto advogado, empresário, do que focar no direito civil numa área muito ampla, né? Porque a gente tem lá várias áreas dentro do que a gente chama de civil. E aí acho que foi uma coisa meio natural, assim, eu fui me especializando, os clientes foram chegando com demandas de empresarial. Quando a gente abriu o escritório, a gente já pensou que fazia sentido nichar para essa área, do ponto de vista de mercado mesmo, e foi meio natural, assim, a gente só aconteceu. E aí tem um fator engraçado também, que aí a Vicky vai rir, que a gente sempre tem que falar disso, é que no outro escritório, a gente tinha um fator determinante, que era o fato de que o sócio não era muito técnico, ele não sabia muito o direito que, né, o trabalho que ele vendia. Então, eu tive que aprender direito empresarial meio que na marra mesmo, para poder atender os clientes. Isso no outro escritório que a gente trabalhava. Então, foi meio natural, assim, só aconteceu. Legal, João. E o BFA? Também aconteceu de forma natural essa união, você e a Vicky? Essa eu vou deixar a Vicky responder, porque eu já respondi isso em 2 podcasts e a minha história é sempre mais engraçada, mas deixa ela contar dessa vez. Bom, BFA, o que aconteceu? Eu e o João Pedro, a gente se conheceu justamente trabalhando no escritório anterior, que a gente atuava juntos, e acho que sempre teve uma sinergia de trabalho muito interessante entre a gente. A gente fica brincando que a gente é difícil de gostar das pessoas, mas a gente se deu bem um pouco de cara, assim. E acho que também justamente pelo fato de que a gente via esse trabalho com um olhar de responsabilidade que a gente precisava ter. Até mesmo porque a gente conduzia muito a operação com os clientes no dia a dia, então tinha um certo suporte ali um com o outro. E aí, com o passar do tempo, foram existindo alguns desgastes naturais nesse escritório anterior, e a gente sempre falava, um dia a gente vai sair, a gente vai trabalhar junto, um dia a gente vai ter um escritório para trabalhar junto, e a gente jamais imaginou que seria tão rápido quanto foi, de fato.
Então, o BFA nasceu de um sonho que eu falo que eu nem sabia que eu tinha esse sonho de abrir um escritório, muito impulsionada pelo João, não tenho como não mencioná-lo. Eu falo que se eu devo lealdade a alguém na minha carreira, é ao meu sócio João Pedro, porque foi justamente assim uma vontade mútua ali da gente fazer as coisas diferentes, do jeito que a gente acreditava. E daí nasceu o BFA, de uma insatisfação e de vontade de fazer algo mais à nossa cara e que a gente poderia realmente conduzir o trabalho com os clientes da forma como a gente acredita que tem que ser feito. E aí, entre vários erros e acertos, estamos aí, vamos fazer 2 anos de escritório, mas eu lembro muito de uma mensagem específica, João, que você me enviou, que foi o seguinte: tomei coragem, vou sair, me dá uns 3, 6 meses que eu vou voltar para te buscar. Falei, me buscar? Não, vamos abrir junto, vamos começar junto. E daí nasceu o BFA, assim, acho que essa é a nossa história. João, se quiser complementar o seu lado. Cara, não, é exatamente isso, assim, acho que foi um ato de coragem e agora a gente está vendo que está sendo um ato de resistência também, né? Porque a advocacia, eu não sou a melhor pessoa para falar, acho que a Vic também não, porque a gente tem 26 anos, mas assim, é uma maratona mesmo, né? Cada dia é um tijolinho que a gente constrói. Mas o BFA nasceu de um ato de coragem no sentido de que a gente não achava que era o tempo, era a hora de fazer isso, né? O advogado, pelo menos lá, da forma que a gente foi educado, né, na faculdade, ele é sempre programado para achar que o top é entrar num grande escritório famoso do Rio, trabalhar, fazer a carreira, fazer aquela progressão de step by step ali. E eu, durante muito tempo, acreditei de fato nisso, né? E participei disso. Mas eu sempre tive vontade de ter o meu próprio escritório, de fazer as coisas do meu jeito, né? Enfim, e eu só não achava que seria tão rápido. E aí, por necessidade e também por esse ato de coragem, a gente só foi, assim, não teve um grande planejamento. A gente decidiu numa semana, na outra a gente já estava pensando no nome, na logo, enfim, o resto é história. Exatamente isso. E só para complementar rapidinho, Tamires, o que o João falou, eu acho que é interessante para quem está nos assistindo. Quando eu falo que a gente não, eu sequer tinha um sonho de abrir o escritório, é porque a gente não nos era ensinado a possibilidade da gente tomar esse caminho, né? Eu acho que o digital abriu um pouco essa porta, foi o que nos incentivou também, o que nos impulsionou, porque na faculdade você aprende que ou você tem algum familiar ali do direito, que você vai entrar naquele escritório, vai ser sócio, já carrega aquele sobrenome, ou então você está ali ralando para um dia, talvez daqui a 20 anos, se tornar sócio de um grande escritório que você construiu carreira e tudo mais. Então, eu acho que é legal para quem está nos assistindo também ver que tem esse empreendedorismo no direito e que é um ato de resiliência, de resistência, mas que há um caminho ali também que também pode ser uma possibilidade. E é uma profissão que só depende de você, sabe? Você é a máquina que opera o escritório. Então, seja histórias maiores ou uma advocacia unipessoal, se trabalhar com seriedade, se você respeitar o cliente e, obviamente, ser bom de negócio, saber precificar o teu trabalho, saber se valorizar, você abre portas que, né, no nosso caso, a gente abriu portas que a gente não imaginava, sabe? E quando eu vim para Friburgo, para voltar para cá, foi na verdade eu saí do Rio para voltar para Friburgo, primeiro porque eu amo Friburgo, mas na prática foi para reduzir despesa, porque a gente não tinha mais nem entrada, não tinha emprego, e eu gastava uma fortuna, né, para viver no Rio, com aluguel e tudo. A impressão, né, o sentimento que o nosso chefe passou para a gente, basicamente era o seguinte: é uma pena porque o João Pedro é um talento que vai ser desperdiçado com uma advocacia lá do interior. E, enfim, a gente está vendo, você vê na prática aqui no escritório que não tem nada de interior do que a gente faz. Então, para a galera que está assistindo aí, assim, tem que ter coragem. Se tá no coração da pessoa empreender, e é difícil pra caramba, não é só glamour, não é só nome bonito na porta, mas tem que ter coragem porque é muito bacana. Isso, achei interessante que vocês comentaram que nós somos educados ali na faculdade ou entraremos num escritório e vamos ali progredindo num plano de carreira, ou então também optamos pela área de concurso público. Acho que os advogados ali, os bacharéis em direito,
vão por esses dois caminhos. E eu admiro muito, assim, o lado de vocês de serem empreendedores, de terem tido essa coragem de montar um escritório e principalmente muito jovens. Vocês comentaram aqui com 26 anos. Então, isso é com certeza de se admirar, sabe? Porque, como o João falou, ser empreendedor não é fácil. Tem todo um ônus ali por trás de você ter o seu próprio negócio. Eu quero saber de vocês sempre tiveram essa visão empresarial? Porque, falando assim, por mim, essa vontade de empreender surgiu há pouquíssimo tempo. Vamos colocar aqui 1 ano que eu comecei a ter uma visão mais empreendedora de criar um negócio próprio. Então veio a ideia do Jus Clube, de ter uma comunidade jurídica. Então quero saber de vocês como que foi essa visão, se vocês já tinham essa visão ali desde o princípio. Legal. Acho que tanto eu como o João, a gente vem de uma criação parecida, de pais empresários, né? Então, eu, pelo menos assim, cresci vendo como que funcionava. Minha mãe tem uma produção, né, de moda praia, a gente tem loja, tem fabricação e tudo mais. Então, assim, desde muito novinha, eu indiretamente estava participando da tomada de decisões da empresa, justamente porque eu sou muito próxima da minha mãe, então a gente conversava muito de trabalho e de negócio o tempo inteiro. E aí eu acho que talvez justamente por crescer nesse ambiente familiar, quando eu tinha que me colocar em certas posições de subordinação, vamos dizer assim, para mim às vezes era um pouco difícil, eu confesso. E claro que a gente sempre tem que manter uma postura ali, conduzir muito bem a situação, porque é um ambiente profissional, mas eu acho que por crescer vendo isso, crescer vendo uma família empresária e, enfim, como que você... É uma atuação muito diferente, né? Eu acho que sempre tinha essa chama aqui dentro de mim e que eu só percebi, de fato, como eu realmente me encontro nesse plano, nesse projeto, quando a gente abriu o escritório. E é uma coisa que eu falava com o João direto, assim, cara, advogar é legal, mas isso aqui que a gente está fazendo, de gestão, de tomada de decisão, dessa pressão todo dia, que a gente acorda e vai dormir pensando nisso, a gente respira isso, a gente é isso aqui. Eu falei, acho que é aqui, isso aqui que é o jogo que eu gosto de jogar. Então, acho que veio da família também. Apesar de não ter sido ensinado na faculdade, é algo que vai crescendo na gente, né? Eu concordo, assim, eu acho que é muito de perfil da pessoa, de saber que o bônus é muito bom de empreender, né? Você vê, e não estou nem falando de dinheiro, estou falando de projeto mesmo, né? Você vê o negócio sendo construído, as pessoas que vão surgindo, os clientes que vão chegando e passam a confiar em você, mas é muito difícil, assim, né? Porque a gente não aprende a ser empresário, não aprende a ser um baita de um gestor. O advogado, ele aprende a advogar. E, no final das contas, o que a gente menos faz hoje é advogar no sentido literal da coisa, né? Lógico que a gente não larga, como você sabe, mas é um desafio muito grande, assim, você lidar com as pessoas, né? Você conseguir fazer com que todos os clientes sejam acolhidos da mesma maneira, se sintam bem, confiantes no nosso trabalho. Então, é um baita desafio. E quando a gente fala em empreender, e acho que a Tamires é a maior prova disso, é que existem várias formas de empreender, né? Não só aquela do tipo, vou abrir um escritório com o meu nome. Acho que cada um tem uma história. E eu vejo, Tamires, a tua posição no escritório hoje, de fato, como um empreendimento. Assim, a gente está abrindo uma área nova, um escritório novo, e você vai ser a sócia, né? Apesar de estar dentro do contexto do nosso ecossistema, você está empreendendo também, está tomando risco junto com a gente. Então, talvez para a galera que está aí ouvindo a gente, que acompanha, seja legal virar uma chave de que você pode começar a empreender dentro do teu próprio escritório, que foi algo que eu sempre fiz, né? Eu sempre tive o cuidado de, mesmo quando eu era estagiário, eu queria captar cliente, eu queria me portar como sócio, eu queria ter uma sala, e isso me abriu muitas portas. Acabei dando alguns azares ao longo do caminho, mas eu acho que esse é o modelo que funciona, sabe? Você usar a estrutura para fazer o negócio crescer, agregar no processo, né? Porque o teu chefe hoje pode virar o teu maior parceiro depois, entendeu? Ou não também, mas aí tudo é aprendizado. Mas eu acho que esse caminho que você está construindo hoje, e que é exatamente o que eu fazia há, sei lá, 5 anos atrás, cara, é o top, sabe?
Não, exatamente. Vou só complementar também, porque agora um bastidores real, Tamires, vou contar, que eu sempre falo isso. A questão da mentalidade empreendedora é exatamente isso que o João falou. Não é necessariamente você chegar e eu vou abrir um escritório agora e tudo mais. Na entrevista que você fez com a gente, do processo seletivo da vaga de advogado que a gente abriu, a gente saiu dessa entrevista já falando, gostei da mentalidade dela, porque a gente sabia que você tinha essa aspiração de querer crescer junto com o negócio, de vestir a camisa, de, enfim, de sentir parte disso mesmo, e era exatamente isso que a gente estava buscando, porque a gente vem dessa mentalidade e a gente quer construir um time que tenha essa mentalidade também e que queira crescer junto com a gente. E para ter essa vontade, eu acho que você precisa ter essa visão, que é o que você tem. Então, realmente, a gente sente que você entende junto com a gente, porque a verdade é que é isso que acontece. Pessoal, eu fico muito feliz pelas palavras aqui de vocês e é o que o João falou, se portar de acordo com o cargo que a gente já é, sabe? Mesmo que ainda não, mas a gente já se imagina no futuro. E eu venho de um escritório que me ensinou também muito sobre essa questão da proatividade, de ter realmente essa visão de dono. Os meus colegas de trabalho sempre falavam isso, da gente pegar as demandas, de ir até o final, de concluir mesmo, de ter essa visão de querer resolver e não de ficar ali dependente. Então, eu acho isso muito importante para quem está nos ouvindo aqui hoje e ainda trabalha no escritório que é um advogado ali associado, de repente, ou ainda é um estagiário, ter essa visão de intraempreendedorismo, de você estar no lugar, mas de você se comportar mesmo como parte do negócio. Porque todo mundo crescendo, a gente cresce também, e isso é muito bom. Exatamente. É verdade, eu concordo 100% com isso. Eu sempre levei isso como um pilar da minha advocacia, assim, em todos os lugares que eu trabalhei. Isso, e algo que me chama muita atenção no BFA, vocês até comentaram um pouco, da atuação com empresas, é desse acompanhamento do cliente. Então, eu vejo realmente essa preocupação de o cliente chegar com a demanda, da gente tentar ali resolver, ajudar da melhor forma possível e fazer esse acompanhamento de todas as áreas realmente da empresa daquele cliente. E eu quero saber um pouco de vocês como que foi chegar nesses clientes, porque eu venho de uma formação ali, de uma advocacia no contencioso, em que vamos dizer que é um cliente menos qualificado. E o cliente empresário, ele é um cliente muito mais qualificado, em que a gente não basta ser só advogado, a gente tem que ter ali uma linguagem empresarial para poder conseguir entrar naquela bolha de empresários. Quero saber um pouco de vocês como que foi isso. A Vicky, ela é muito forte nas redes sociais, no Instagram, inclusive a gente já se conhecia pelo Instagram, que eu havia procurado ela para uma questão de registro de marca, e o João também, ele é muito forte no offline, eu vejo esses dois braços aqui no escritório, queria que vocês contassem aqui um pouquinho para a gente. Brilha aí, João. Então, você teve a leitura perfeita, acabou que o destino nos fez assim, né? A Vicky cresceu muito no online, eu não tive muito sucesso, assim, não tive tanto engajamento, mas eu consegui entender o meu espaço e entender que a minha captação de fato era no offline. E como você bem disse, a estratégia que eu uso, assim, primeiro é disposição para andar. Né? Você acompanha, eu vou para Cordeiro, eu vou para São Paulo, eu vou para Curitiba e converso com todo mundo. Toda oportunidade que eu tenho de conhecer uma pessoa, para mim, é uma oportunidade de fazer negócio. Aos poucos, as pessoas estão me conhecendo como uma referência em uma área que tem poucas pessoas que fazem, sobretudo aqui na cidade, né? Então, primeira coisa é disposição. E a segunda, que é algo que eu levo muito a sério, é o fato de que eu sou advogado 100% do tempo. Então, isso passa pela forma como eu me visto, como eu me porto, como eu falo com as pessoas. O advogado tem necessidade de passar, de certa forma, uma autoridade, mas sem ser soberbo, né, obviamente. Né? Eu não sou um babaca, não é isso. Mas, junto a essa autoridade e essa postura, eu entendi também que fazia muito sentido, sobretudo por conta da minha idade e do nosso perfil de cliente, que é um cliente empresarial na faixa ali de 27 a 47 anos, majoritariamente, eu não ser tão formal. Então, toda a nossa estratégia de
de marca, de branding do BFA, ela é pautada numa advocacia, não sei se ela é informal, mas ela é acessível para o cliente. Então, várias vezes, como eu estou agora, eu não uso terno e gravata, os clientes me chamam, raramente me chamam de doutor, a gente vira amigo, a gente vira... Eu viro uma espécie de conselheiro do cara, tipo um advisor mesmo. Né? Isso tudo porque, no final do dia, eu tento falar a língua do cliente. Eu vejo e eu sinto as mesmas dores que o cliente, eu entendo o negócio do cara profundamente. Então, a minha estratégia é essa, assim. E acho que o principal é sempre estar com os ouvidos atentos, assim, porque toda oportunidade é uma oportunidade. Eu já fiz negócios nos lugares mais impossíveis, assim, mais improváveis, né? Inclusive, o nosso maior negócio até hoje, que foi o cliente que nos fez abrir o BFA, foi num churrasco, num lugar simples, lá no meio do nada, e a gente estava conversando sobre offshore. Então, um negócio improvável pra caramba que rolou. Então, eu tô sempre assim, cara, toda oportunidade é uma oportunidade. Muito legal, João. É isso. Eu acho que a gente conseguiu unir bem, foi o que o João falou, né? Acabaram que os caminhos foram dessa forma e a gente também abriu o escritório muito pensando nesse digital, né? Depois as coisas vão acontecendo naturalmente, um cliente vai indicando o outro e tudo mais, mas comigo foi muito assim. Comecei, a gente fazia já as postagens no Instagram do BFA, né? Então, nosso primeiro ano foi meio que construindo essa vitrine. E aí, depois, quando eu comecei a focar mais também na profissionalização do meu perfil, entendendo que eu sou BFA, João é BFA, a gente carrega essa bandeira o tempo inteiro, as coisas foram até começando a andar mais rápido, né? E é engraçado porque é um posicionamento do digital que não necessariamente são só clientes que me encontraram no digital, começaram a me acompanhar e se tornaram, né? Se tornaram clientes da casa. Porque isso também acontece, mas principalmente as pessoas que já são ali do seu ciclo social, ou então, enfim, amigos de amigos, familiares e tudo mais. Esses são seus primeiros clientes quando você está botando a cara ali nas redes sociais. Então, às vezes você acha que, ai, não vai, quem vai me contratar para fazer isso, dessas pessoas que eu já conheço? E assim, ali já tem um monte de clientes, possíveis clientes, que você sequer imagina. Então, eu acho que assim, para a pessoa que não necessariamente tem uma rede de networking no offline que é muito forte, que vai trazer isso, eu acho que o online é uma baita aposta, porque, mais uma vez, depende só de você. Claro que tem pessoas que têm mais facilidades, outros têm mais dificuldade, mas uma vez que tem a constância, eu acho que o aprimoramento ele é natural, acontece. E também não tem muita gente que vem trocar ideia comigo sobre isso e fica na expectativa de que vai fazer uma postagem, vai ficar um mês postando ali e que tudo vai acontecer. Enfim, vão aparecer vários clientes. Não, também tem resiliência envolvida, continua. Tem pessoas que estão ali te assistindo, não necessariamente elas vão dar um likezinho no seu story ou então responder, interagir com você, mas elas estão ali e elas vão lembrar de você quando elas precisarem de algo. Então, eu acho que, assim, conselho para quem quer se posicionar no digital e quer, enfim, captar os próprios clientes, ainda que ter o seu próprio escritório, ou então trabalhar de forma autônoma, ou então trazer clientes para o escritório que você trabalha e ser visto como uma pessoa que tem essa capacidade, eu acho o digital excelente, desde que você se propõe a fazer aquilo ali com uma certa vontade, né? Para não ser também mais do mesmo. Mas, enfim, eu vejo como eu acho que foi uma forma de democratizar o direito para as pessoas. Porque a gente entra naquele papo. Não é só para quem tem família, tem advogado na família e tudo mais. Acho que depende de cada um mesmo. E, enfim, o digital está aí para todo mundo. E essa ideia, Tamiris, da Vicky, conecta muito com a minha filosofia de que você tem que ser advogado 100% do tempo. A Vicky no Instagram, ela é 100% advogada. E ela pegou a base dela de pessoas que ela já conhecia, que seguiam ela, etc. E ela é melhor até do que eu para falar. Mas pessoas, a gente fechou um contrato agora de uma amiga dela que ela fez um intercâmbio há não sei quantos anos atrás, porque ela começou a acompanhar a Vicky na rede social e ela já se conscientizou que a Vicky é advogada empresarial. Então, as coisas só acontecem assim. Se às vezes eu posto lá um vídeo, cara, eu nem vejo o meu próprio vídeo porque eu odeio, e eu sempre
cara, insatisfeito com o meu vídeo e tal, mas várias vezes eu já me vi na posição do tipo, o meu cliente chegar, não, pô, eu vi aquele vídeo teu lá sobre holding, dependendo, a gente pode falar sobre isso, pô, interessante e tal. E até aconteceu uma coisa engraçada com o dia, né? Mas enfim, só vaidade. Eu estava numa formatura 2 semanas atrás, na formatura de odonto, e aí chegou um moleque para mim, de, sei lá, 19, 20 anos, falou assim, pô, você que é o João Pedro, né? Eu tô no 5º período de Direito, eu te sigo lá, pô, parabéns pelo trabalho, muito maneiro e tal, você me inspira, eu quero advogar também. Enfim, a gente vê que tá fazendo um trabalho maneiro, sabe? Que a gente faz a diferença na vida das pessoas. Então isso é legal, assim, é interessante pra caramba. Muito bom. Isso que você comentou sobre ser 100% advogado. Eu noto isso também no perfil da Vic, também no seu, de ter uma preocupação em que postar. Porque às vezes a gente confunde ali o profissional com o pessoal e acaba postando coisas que não vão agregar ao nosso posicionamento como advogados. Então, também ter essa preocupação é muito importante. E como a Vic falou, sim? Pode Eu falar. acho que isso aí é um desafio, porque tem um limite muito perto ali do seguinte: você só postar vídeo seu falando sobre um tema jurídico é ruim. Só que você também mostrar o teu final de semana enchendo a cara, foto sem camisa e perdendo a linha, também não faz sentido. Você tem que saber dosar a tua acessibilidade com o cliente, você se mostrar o ser humano por trás do advogado, mas com uma sobriedade, né? Eu acho que esse é o caminho, porque você não pode perder autoridade, mas você também tem que ser acessível, né? Então o desafio do Instagram está ali, assim. E acho que nós três aqui, nós já somos sóbrios, né? Naturalmente, né? A gente mostra no Instagram o que de fato a gente é. Mas para a galera aí que é mais informal, digamos assim, naturalmente, tem que ter esse cuidado, eventualmente até fazer 2 perfis, né, alguma coisa assim, porque não dá. Assim, a nossa profissão ainda é uma profissão séria, é uma profissão historicamente tradicional, que a gente tem que manter um mínimo ali de sobriedade mesmo. Né? Com certeza. E, é um discernimento difícil de ser alcançado. Eu acho que também, com o tempo, você vai se sentindo mais confortável, né? Com essa versão que você está disposta a compartilhar ali numa rede social. Mas isso que o João falou, de eventualmente criar 2 perfis, assim, acho que se a pessoa não tiver... tudo bem, se ela quiser ir para balada, final de semana, ela faz o que ela vai entender. Mas, com certeza, tem que ter um discernimento para não compartilhar demais, né? E caso você precise compartilhar aquilo ali, você queira, né, ter esse tipo de registro, eu até, se a gente puder dar uma sugestão para quem estiver nos ouvindo, mantenha seu perfil atual, então transforme ele num profissional estratégico e crie um perfil para pessoas mais próximas, para você postar coisas mais íntimas ali, que não faz sentido postar num profissional, porque ali nesse primeiro perfil que você tem, já tem clientes ali. Então, assim, para não tomar um cuidado para não perder isso. E foi o que o João falou, tem que ter um equilíbrio, porque se eu só tô... eu sou advogada 100% do tempo nas redes sociais, principalmente ali que a gente está se expondo. Mas tem que ter um equilíbrio de, assim, o que você faz quando você não está no computador advogando de fato, né? Quais são os seus hobbies? Você pratica algum exercício físico? Vai mostrar um pouco de família, de relacionamento? Tem que ser, assim, pitadas bem dosadas, porque as pessoas têm curiosidade e elas querem acompanhar. Mas, assim, você não pode esquecer que o foco daquilo ali é o seu posicionamento como um profissional, como advogado. Então, isso faz toda a diferença. Com certeza. E achei muito interessante também o que vocês falaram sobre persistir, porque às vezes a gente começa postando uma semana, um mês e não teve o retorno esperado. E muitas pessoas param. E até vi um comentário do MrBeast, que é o maior youtuber atualmente, ele desafiando as pessoas que perguntaram para ele como ele deu certo. Ele falou, olha, posta 100 vídeos, depois você me conta. Porque ele falou, a maioria não cumpre esse desafio. A pessoa posta ali uma semana e não teve o retorno pretendido e ela para. Então, achei muito interessante vocês falarem sobre esse ponto da persistência, da constância. Acredito que isso é muito importante para a produção de conteúdo. E também que as pessoas, mesmo que elas não interajam com o seu conteúdo, elas estão ali observando. Então, o que o João comentou de reconhecerem ele, de virem falar que se inspiram no trabalho dele.
Isso é fruto ali do que a gente está fazendo no digital. Mesmo que a gente ele não tenha muitas interações, as pessoas estão prestando atenção, estão avaliando e o Instagram acaba se tornando uma vitrine para um futuro cliente nos contratar também. Com certeza. E só um ponto com relação a isso é que eu acho que com o digital a gente perdeu um pouco a noção também de quantidade, né? Porque a gente vê ali um botãozinho, ou então uma visualização nos stories. Supondo que seus stories tiveram 150 visualizações. E aí você fica, talvez o Instagram não tenha entregado muito. Coloca 150 pessoas numa sala ouvindo o que você tem para falar, ainda que sejam por poucos segundos. A gente ouve muito isso, mas às vezes a gente esquece um pouco de que cada númerozinho ali não são só númerozinhos, são pessoas. Então, vale a pena continuar insistindo e o retorno vem, é natural, assim. Esses dias eu até perguntei para o João, falei, João, a gente abriu vaga de advogado e eu não estou sabendo, porque vai chegando no currículo, assim, pessoas se interessando e gostando do nosso trabalho, querendo trabalhar com a gente também. Então, eu acho que é isso, você tem uma parcela da própria classe de advogados, assim, de pessoas que estão estudando ainda, que veem o nosso trabalho e enxergam ali uma advocacia que talvez faça sentido para elas, e também possíveis clientes, que talvez não seja aquele cliente ali específico, mas tem alguém da família que vai precisar e vai lembrar de você, é natural, a gente está sempre ali martelando na cabeça de todo mundo que segue a gente. Então, essa questão da constância é realmente o fator principal, porque se você não para, eventualmente as coisas vão acontecer. A questão é que se você para, porque esse vídeo aqui deu pouco like, alguma coisa desse sentido, aí é difícil mesmo. É verdade, Vicky. Você está criando uma memória daquele cliente. Quando ele precisar, quando surgir o problema para ele vai lembrar: olha, a Vicky trabalha com registro de marca, vou procurar a Vicky. O João trabalha com a parte empresarial, vou procurar o João. Então, realmente, você está criando uma memória naquele cliente. E agora, fazendo uma pergunta específica para o João, quero saber de você, João. Como que é atuar com empresas e qual que é a principal dor que esse empresário chega quando entra em contato com você? A principal dor do empresário é sempre margem. Ele sempre quer ganhar mais dinheiro e ter mais lucro. E o papel do advogado empresarial, que é o cara que é parceiro de negócio ali, né, como a gente se posiciona como advocacia de negócio, é conseguir não ser um custo para esse cara. É conseguir, obviamente, protegê-lo, mas brigar do lado dele para ele aumentar o lucro dele. Como é que a gente faz isso? É a gente conseguindo estratégias para melhorar a tributação da empresa dele, é a gente conseguindo mitigar risco trabalhista, por exemplo, ele não tomar um processo, é a gente conseguindo melhorar os contratos dele para que ele consiga ter segurança e não tome um prejuízo depois, porque isso acontece. Então, eu uso muito a ideia do inimigo comum, né? O empresário, por natureza, é um cara muito solitário, sobretudo no Brasil, porque é um empresário que sofre, ele tem um sócio oculto, que é o governo, que não contribui em nada no negócio dele e só atrapalha. E aí, a nossa ideia é justamente brigar por ele para conseguir fazer com que ele consiga focar só no negócio e o negócio prospere cada vez mais. Então, acho que é isso, assim, a ideia é essa, a gente tem que ser um aliado contra todas as batalhas que o empresário enfrenta. Muito bom, João. E continuando com essa pergunta individual, agora eu quero ouvir da Vicky. Vicky, você enxerga esse cliente que te busca na hora de fazer um registro de marca, que ele é um cliente que ele está ali educado, que ele já planeja em lançar uma marca, ele já procura uma advogada para registrar, ou ele ainda não é educado para isso, ele começa de qualquer jeito e só se preocupa em registrar a marca depois? Essa pergunta é legal porque a gente recebe as duas formas, né? Os dois modelos de clientes. O cliente que chega conscientizado, eu acho muito interessante. Às vezes estou fazendo alguma reunião, ou então me mandou mensagem no WhatsApp. E aí ele usa os termos que eu uso nos meus vídeos, nos meus conteúdos. Então, assim, ele já vem meio que... eu estou acompanhando, agora eu vou abrir um negócio, eu preciso disso. Eu preciso resolver essa parte aqui, para a gente poder... eu quero começar com tudo certinho já, não quero ter problema. Então, isso é muito legal, porque é isso, mostra um resultado ali de que essa troca realmente existe. Mas também chega aquele cliente que, às vezes, já enfrentou um problema de marca, então já é meio traumatizado, seja com
atendimentos anteriores, né? Advogados que, de repente, tentaram registrar a marca, não deram muita atenção ali, às vezes não são especialistas no assunto, então tratam ali meio que, enfim, sem o profissionalismo que é necessário, que demanda. Então, acho que chegam esses dois tipos, assim. Mas o mais importante, o que eu noto nessas duas versões de clientes, é um ponto que, assim, mostra até que a concorrência, às vezes, ela não é tão grande assim, gente, porque você dá uma atenção para aquele cliente ali, de chegar, sentar com ele e explicar todo o procedimento, falar a língua dele, traduzir para ele no que consiste essa questão do registro de marca, por exemplo. O registro de marca é um exemplo, né? Mas, assim, isso para todo tipo de demanda que chega aqui no escritório. Então, você, primeiro, se mostrar atencioso ao que aquele cliente quer falar para você, acolher mesmo, porque às vezes a gente é quase que psicólogo, como o João falou, o empresário ele enfrenta essa jornada de forma muito solitária. Então, uma vez que ele chega até nós e que a gente consegue ter uma escuta atenta e mostrar para ele que a gente entende essa dor dele, mas que a gente está aqui para melhorar esse cenário para ele, ele se sente acolhido e ele, sim, às vezes ele não teve essa experiência em nenhum outro escritório, sabe? Então, às vezes é até melhor para ele contratar um escritório como o nosso, que ele vai ter... Perdão, gente. Que ele vai ter acesso direto a nós, enfim, a quem está trabalhando no caso dele, do que um escritório gigante em que ele vai ser mais um número. Então, eu acho que esse acolhimento, assim, é um fator primordial também para a gente aqui. Esse ponto é bem interessante, assim, aí vou trazer 2 exemplos, um que eu vivi com a Tamires e um que eu vivi com a Vicky. Da Tamires, o caso do inventário, e para a Vicky, o caso da Carol, dermatologista. Nos 2 casos, a gente pegou o caso depois que alguém abandonou. Então, o que eu quero dizer com isso? É lógico que você precisa ser técnico, você precisa saber entregar o que você está vendendo, mas o principal, você sendo sério, um cara correto e entregando o que você promete, você já está à frente de muita gente, você já está à frente da concorrência. Porque o que mais tem no nosso mercado, e aí me perdoem o modo de falar, é advogado picareta. Então, assim, a gente pegou agora, Vicky, não sei se você tem ideia da dimensão, mas um inventário de quase 3 milhões de reais que o advogado simplesmente abandonou. Tipo, o processo foi arquivado, ela não deu entrada no outro inventário extrajudicial. Assim, e no caso da Vicky, Tamires, chegou para a gente uma cliente querida que deu entrada numa marca há mais de 6 meses, a gente foi ver que não tinha nem sido feito o protocolo. E ela pagou a taxa, pagou os honorários. Enfim, então, basta ser sério, sabe? Entregar, de fato, né, o que você se propõe a entregar ali. E a concorrência é o menor dos problemas na advocacia, na minha visão. E a gente está vivendo isso, né? Com certeza. A gente vê sempre notícias falando da quantidade de advogados no Brasil, da concorrência que é a advocacia, mas eu também percebo isso, que na prática a concorrência ela é muito baixa, porque a maioria dos profissionais, não desmerecendo, mas são pessoas que às vezes se propõem a fazer uma determinada tarefa, uma determinada demanda, que não tem conhecimento para aquilo. Então, o João citou até o caso do inventário. Até hoje a gente não sabe por que a advogada abandonou, se foi por falta de conhecimento, mas assim, é uma demanda que não faz sentido um advogado que não é dessa área de sucessões pegar para fazer, porque um inventário realmente é mais complicado, tem algumas nuances ali que demandam a pessoa ter um conhecimento maior. É isso, exatamente. Isso. Acho que esse ponto é muito importante a gente deixar fixado para quem está nos ouvindo hoje. Não se preocupar tanto com a concorrência, mas se preocupar em fazer um bom trabalho, que acho que isso que vai te destacar ali na sua área. Fazer um trabalho, né? É o que eu sempre falo. Entregar o que você promete é essencial. E um outro ponto, e aí eu tenho que dar os créditos lá, ao chefe lá de trás que sempre falou isso, e é uma verdade, é que o cliente, ele, no final do dia, ele não se importa tanto como a forma como você vai fazer. Ele quer o resultado. E o resultado vem principalmente do atendimento, da forma como você acolhe, da forma como você trata as coisas, com transparência, com ética, com seriedade. Então, assim,
a forma como você faz a petição, como você peticiona 4 dias antes do prazo, cara, para o cliente pouco importa. Isso é uma gestão interna, é obrigação do advogado. Mas o atendimento é essencial, é isso que abre portas, é o atendimento que faz o cliente te indicar para uma outra pessoa, que faz você ser indicado por outros advogados. Então, esse é fundamental, né? Porque, na minha visão, só existe uma profissão no mundo que é vendedor. E o vendedor, com ética, ele cresce muito rápido, que é o papel do advogado também, né? Com certeza. E você tocou num ponto em que a gente, mais uma vez, deixa de lado na hora da graduação, que é nos vermos também como vendedores. A gente está ali vendendo o nosso serviço. E quando a gente tem essa virada de chave de enxergar a nossa profissão dessa forma, a nossa atuação também muda. Porque o nosso trabalho é muito técnico, então o cliente, de verdade, ele não está preocupado em como você vai escrever ali a petição, mas em como você vai passar aquela informação ali para ele, o que aquele seu trabalho vai gerar de valor para ele. Acho que isso entra aqui um pouco também nessa questão do atendimento. O cliente ele vai ter contato com o atendimento que você passa para ele. Então, é muito importante ter essa ação. Isso é fundamental. Você se mostrar próximo ao cliente, né? De tá assim, o tempo todo, às vezes você não chegou naquele resultado ainda que você está buscando, mas você está falando ali para ele tudo que está acontecendo, tudo que você está fazendo em prol do caso dele, para ele se sentir amparado. Eu acho que é muito bom quando sempre que entra um cliente aqui no escritório, eu sempre falo: olha, agora esse problema, você pode ficar tranquilo que esse problema é nosso, que a gente gosta de resolver esse tipo de problema, e para a gente aqui ótimo, assim, para justamente tirar esse peso dele. Eu acho que quando o cliente chega aqui no BFA, ele está com uma demanda ali, uma solução que ele está buscando, a gente tira isso do colo dele e traz 100% para a gente, para ele ficar totalmente ciente de que a gente vai cuidar daquele problema como se fosse nosso, sabe? Então, acho que tem isso, né? Esse acompanhamento constante. Um insight valioso que eu sempre uso, até falei com a Tamires esses dias aí, naturalmente, a gente tem uma porrada de demanda e demandas, às vezes, se alongam no tempo, né? E você não consegue resolver aquilo no tempo que você imaginava que o cliente gostaria, e é do jogo, é normal de qualquer escritório. O segredo é dê feedback, mas principalmente antecipe o feedback para o cliente. Diga, cara, eu sei que essa demanda está comigo, eu estou resolvendo, daqui a uma semana eu te falo, mas está tranquilo. Vai acalmando o cliente ao longo do tempo e não espera o cara lembrar que ele tem aquela coisa que ele tem que te falar. Porque o cara se sente, tipo, ele realmente está olhando para isso, sabe? Não é aquilo lá, o cara lembra, te manda mensagem, só um segundo que eu vou verificar aqui. Isso é péssimo. Então, assim, esse feedback constante, você sempre atender os clientes, é o básico, mas é um básico que funciona e que os advogados não fazem, cara. Assim, tem cliente nosso que não importa a hora que ele me ligue, eu atendo. E o cara vira um fã, sabe? Então a gente aprende muito nisso, assim, aqui. Olha, isso eu aprendi com vocês, porque no contencioso, principalmente como eu lidava muito com reclamante, a gente só lembrava de ver realmente o andamento do processo, porque a gente peticionava, claro, né? Via ali o que estava acontecendo no processo, mas só lembrava de ver o andamento para passar para o cliente quando ele entrava em contato. Então, a famosa frase: doutora, como está meu processo? Aí que a gente ia dar o feedback para o cliente. Então, realmente, isso eu vi que faz muita diferença, de você estar com uma demanda, e a Vicky falou isso para mim no início, o João também, de você estar com aquela demanda, mas você dá o feedback para o cliente do que está acontecendo, do que você está resolvendo, quais são os próximos passos. Acho que isso faz toda a diferença no atendimento, para o cliente saber que você está ali se preocupando com o problema dele. Eu acho que é uma atuação também, a gente troca muito sobre isso, né? Tem certos profissionais que pegam o que eu preciso fazer com relação a um processo ou a uma negociação específica, acha que vai fazer aquilo ali, entregou e não, lavo as minhas mãos, minha parte está feita. Você tem que ter uma visão do amplo, entendeu? Você tem que pegar aquilo ali e carregar aquilo ali até o final, até você ter certeza que foi finalizado. E é isso, sempre nessa questão de não se permita ser cobrado pelo cliente, sempre se antecipe, é isso. Porque só do cliente pensar, lembrei do meu advogado, tem muito tempo que eu não falo com ele, tem muito tempo que ele não me dá um retorno sobre o nosso caso, vou ter que ir lá falar com ele. Cara, isso é péssimo, você está transferindo o trabalho para o cliente. Então, sempre estar antecipado com relação a isso
é o que o João falou, é o básico bem feito e que muita gente esquece de fazer. Isso também faz com que o cliente lembre de você, porque você está ali a todo momento comunicando com ele o que está acontecendo. Então, se de repente surge uma outra demanda, ele já entra em contato com você perguntando se você também consegue resolver. Então, isso é muito importante. É exatamente isso. O que eu percebia nessa atuação do contencioso de esperar o cliente entrar em contato é que nesse meio do caminho surgia outro caso que, por exemplo, o escritório que eu trabalhava era de direito do trabalho. Surgiu um caso do consumidor, o cliente contratava outro advogado porque ele não sabia que a gente também trabalhava com aquele tipo de demanda. Então, essa comunicação constante com o cliente faz com que ele lembre de você. E isso é até um ponto legal, né? Porque justamente essa proximidade que a gente desenvolve com o cliente aqui no escritório, que é um dos pilares da nossa atuação, como o João falou, a gente fica muito próximo mesmo dos clientes. Eu acho que eles percebem também que a gente torce muito pelo negócio deles, porque a gente se sente parte, né? Então, eu acho que é até engraçado, a gente repara esse movimento, que pode ser uma demanda extremamente aleatória e alheia à nossa área de atuação. Primeiro ele vai vir falar com a gente. Então, Vicky, vou me divorciar. Eu não sou advogada de família, mas eu acho tão incrível que assim, isso chega para a gente poder, ou enfim, ou a gente vai atender com um parceiro, ou então tem certas áreas que a gente absorve aqui no escritório, você sabe? Mas isso é muito legal, porque o cliente vê na gente, vê no escritório como o jurídico deles que vai resolver, seja lá qual for a situação que vai se apresentar. Então, essa proximidade muda o jogo. Com certeza. Concordo 100%. E agora, voltando para uma pergunta sobre carreira, eu vejo assim, vocês têm um posicionamento ali desde cedo como advogados de negócios, advogados de empresa, vocês foram para esse nicho. E eu quero saber de vocês, se vocês pudessem voltar ali no início da carreira, até para quem está nos ouvindo agora, o que vocês fariam de diferente em termos de posicionamento? Talvez investir um pouco mais no digital? Como seria isso? Assim, é estranho falar o que eu faria no início da carreira, porque na minha cabeça eu ainda estou no início da carreira. Mas eu teria aberto o escritório um ano antes, né? E eu acho que ainda é um ponto que eu preciso melhorar, é o digital. É a minha presença no digital de forma natural no meu dia a dia. Como vocês duas conseguem fazer muito melhor do que eu acho que isso é um baita diferencial, assim. E é um dos pontos que eu quero melhorar esse ano. Eu vou usar uma estratégia um pouco diferente do convencional, de Instagram, mas eu acho que é uma forma de você mostrar o teu trabalho sem nenhuma barreira territorial, né? E para gente que trabalha com empresas que têm demandas bem complexas, tá no digital e aumentar o nosso escopo faz muito sentido. Então, acho que esse é o principal ponto, assim, melhorar o digital. Eu acho também que no início da carreira, e como o João falou, para mim é até estranho falar isso, eu considero que a gente está no início e tem muita coisa a ser feita ainda. Mas nesse começo é muito importante ver e ser visto. Então, assim, receber o convite para palestra, para evento, até mesmo assim, vai ter, às vezes, gente, uma reunião de família que vai mais gente do que está acostumado. É importante você estar lá e as pessoas saberem o que você faz. Então, eu acho que, assim, vai chegar um momento da carreira que eu acho que você pode se dar o luxo de selecionar mais os seus convites. No início, eu acho que você tem que dizer sim para o que você conseguir dizer sim. Não fica com preguiça de não quero encontrar as pessoas. Gente, só vai, não pensa muito. Eu acho que o João é parecido com isso. A gente não para muito para pensar, não. Chegou um negócio no nosso colo, tem que fazer, vamos fazer, e é isso, porque é assim que você vai construindo carreira, é assim que você vai criando casca para quando chegar num evento ainda mais importante, você saber se portar. Gente, isso é uma coisa tão importante, eu falo muito isso. O comportamento, né? Como você se porta nos ambientes, como você conversa com as pessoas, como as pessoas te veem nesses lugares, isso é muito importante. E você só vai ficando mais confortável com o passar do tempo, indo a esses lugares e convivendo com essas pessoas. Então, eu diria que um conselho para o início de carreira é diga sim, o máximo de coisas que você conseguir, para poder ir criando essa casca. Muito legal, Vicky. E você falou sobre isso, de dizer sim.
E o que eu noto aqui, dizendo questão de podcast, às vezes a gente convida uma pessoa que ela tem um trabalho super legal, que é uma pessoa que a gente admira bastante. Para o Jus Clube, eu já passei por isso. Só que aquela pessoa, ela é tímida, então para participar de um podcast, ela não consegue e acaba recusando o convite. Então, eu acho isso muito importante, dizer sim para as oportunidades. Não perder essa chance de mostrar seu trabalho, de conversar com outras pessoas, de fazer networking, de estar nos eventos. Isso é muito importante. Com certeza. E assim, é desafiador, lógico que é, mas eu acho que só vai ficando menos desafiador quando você está participando dessas coisas, né? Então, João lembra, né? A primeira vez que a gente gravou um vídeo, por exemplo, cara, a gente ficava o dia inteiro no escritório para gravar um vídeo, às vezes. Você poder estar participando de um podcast, você ser convidado para palestrar, é um desafio, mas assim, com o passar do tempo, isso vai ficando mais natural. Então, acho que só dizendo sim mesmo para poder se acostumar com isso, né? Com certeza. E descobrir também outras habilidades. Às vezes a pessoa nunca tentou fazer um vídeo, mas ela vai fazendo ali e ela vê que ela é muito boa. Então, se dá a oportunidade de testar coisas novas, acho que também é muito importante. Verdade. Com E, certeza. pessoal, eu, assim, falando assim particularmente, admiro muito a mentalidade de vocês de ver o escritório como empresa. Acho que isso que me chamou a atenção também de querer trabalhar junto, de estar aqui no BFA. E eu quero que vocês contem um pouquinho sobre como que é essa questão de gestão, de estratégia. Eu vejo vocês também muito preocupados em pensar em metas para o BFA, em pensar em crescimento. Eu admiro demais isso. Acho que esse é o caminho, pensar sempre em melhorar. Queria que vocês me contassem um pouco sobre isso. Acho que esse é o nosso maior desafio hoje, né? Como eu falei mais cedo, a gente não foi programado na faculdade, a gente não estudou para virar dono de escritório. E hoje eu dedico grande parte do meu tempo a aprender a melhor gerenciar o escritório. Mas é um baita desafio. Lidar com pessoas é um baita desafio. A gente, né, eu vi que ainda tivemos a sorte de ter uma sinergia, a gente pensa muito parecido, então, mas ao mesmo tempo a gente tem perfis comportamentais diferentes, então um acelera o outro e às vezes um freia o outro. Normalmente eu acelero, a Vicky freia, mas porque talvez se não tivesse a minha postura, a gente não teria chegado onde a gente está chegando, mas se não tivesse a Vicky, a gente já teria quebrado, sei lá, teria que ter aportado mais grana no escritório, porque eu sou, às vezes, megalomaníaco. Então, acho que o desafio hoje é realmente organizar a casa, conseguir manter os clientes engajados como eles são e apaixonados pelo nosso trabalho e conseguir escalar isso, né? Acho que esse é o nosso desafio. E, assim, é algo que eu não sei nem como responder, porque eu estou estudando ainda, eu estou aprendendo na prática. Na única demissão que a gente teve na história do escritório, eu não consegui fazer, a Vicky teve que fazer, porque eu sou muito coração mole. Então, assim, é real. Então, a gente vai aprendendo, sabe? É difícil mesmo. Eu acho que eu e o João, como ele falou, a gente tem uma sinergia boa de trabalho, mas a gente tem perfis complementares, né? Então, as pessoas ficam me olhando com essa carinha, sorrisão, etc. E o João tem cara de bravo, mas aí quando chega na hora eu tenho. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que é isso, eu acho que é um desafio constante, assim. A gente abriu o escritório com 24, 25 anos, então a gente foi... eu acho que a gente tinha uma advocacia mais afiada e não tinha a menor ideia do como levar uma empresa, né? E a gente não aprendeu isso na faculdade, a gente vai buscando esse aprimoramento, né? Com cursos, mentorias e tudo mais, mas a real é que você vai levando, assim, vai batendo a cabeça na parede algumas vezes, mas isso que vai fazendo a gente aprender, né? E são essas decisões que vão guiando o caminho. E também, eu acho que hoje na internet passa-se muito uma impressão de que você abrir um negócio e você já tem que ter as metas traçadas e todos os dados e tudo mais. E a gente enfrentou isso. No início, a gente não tinha dado, entendeu? Para a gente poder basear novas metas. Eu lembro, né? Primeiro ano de escritório, a gente pensando, né, como que a gente poderia dar essa roupagem, né, mais formal, enfim. E a verdade é que a gente só estava
lutando para ter nossos primeiros clientes, sabe? Então, assim, nem tudo é essa imagem perfeita que às vezes é pintada por aí. E eu acho que com o passar do tempo você vai crescendo e os seus problemas vão ficando diferentes, são desafios diferentes. Hoje acho que a gente está nesse desafio de trazer mais gestão para o escritório, porque é bonito até de ver que hoje o BFA não é só a Vicky, não é só o João, que já foi um dia, né? Então, a gente está sempre nessa preocupação de fazer com que a equipe esteja também tão engajada no projeto como a gente está, e trazer ainda mais profissionalismo para dentro do nosso negócio. Mas realmente é uma coisa que eu acho que a gente vai indo conforme o caminho se apresenta, conforme os desafios vão se apresentando para nós. E como a gente não tem um conhecimento prévio, o que eu e Vicky fazemos é investir em conhecimento, em livro, em mentoria, em até algumas consultorias, eventualmente, porque eu acho que o escritório, como modelo de empresa, ele não pode ser só no papel, tem que ser na prática. Então, a gente tem que pensar, de fato, em esteira de produto, em método de precificação, em centro de custo, em progressão de carreira para os funcionários que virão, enfim, esse lance do feedback do cliente, a gente mapeou isso, né, lá atrás e entendeu que esse é um método que funciona. Então, são vários aspectos do escritório que a gente tenta implementar para afastar aquela ideia de advogado raiz, que é um cara inacessível, que só tem lá uma secretária, que tem que ter hora marcada para falar e aquela coisa toda, entendeu? Então, a gente quer que o escritório, ele, como já está acontecendo com você até, ele transcenda o meu nome e o nome da Vicky, né? Os clientes te conhecerem e vão conhecer também a Carol em breve, enfim, tudo que a gente está construindo aí. Muito legal. E achei interessante que vocês falaram de perfis complementares. É exatamente o que eu observo, até tentei pesquisar, porque esses dias eu vi no Instagram um post falando qual é o perfil ideal para um sócio. E falava exatamente do tipo de perfil de cada um de vocês. Eu perdi agora o post, perdi o nome, mas vou colocar aqui na legenda para o pessoal que está nos assistindo depois dar uma olhada. Achei super interessante, porque é o que a gente observa de ter perfis ali e habilidades complementares. E Vicky, João, o que vocês dariam de conselho para advogados que estão presos ainda na parte técnica, no operacional, e não conseguem enxergar a advocacia ainda como um negócio? Eu vejo essa barreira em muitos profissionais, de não enxergar a advocacia, né, como uma prestação de serviços, como uma venda. Eu vejo com todo mundo que eu converso esse bloqueio. Eu acho que o advogado, primeiro, antes de tudo, ele tem que se despir de vaidade. A gente é um prestador de serviço como qualquer outro, como um pedreiro, como um fisioterapeuta, até como um médico. Acho que e essa fala ela se aplica ao médico também, né? E ao engenheiro, né? Que são as profissões que tem esse glamour, que a OAB tenta fazer com que a gente seja diferenciado e tal. Eu acho que é uma profissão que exige, assim como a do médico, autoridade, respeito e tudo, mas a gente, no final do dia, é prestador de serviço, a gente é uma empresa como qualquer outra, que precisa ter lucro, precisa ter um faturamento estável, precisa crescer e paga imposto da mesma forma, né? Então, acho que o advogado, a primeira coisa é não ser vaidoso. Acho que, assim, no ponto certo, obviamente, né? E eu acho que tem que entender, e aí fazer uma autorreflexão, para saber se o advogado ele tem perfil para também ser empresário. Porque não adianta você forçar a barra, né? Assim, da mesma forma que não adianta nada eu querer jogar bola, que eu sou muito ruim de jogar futebol, eu sempre fui o pior de todos, não adianta eu ficar forçando a barra porque eu não nasci para isso, né? E às vezes o cara, ele precisa ter estabilidade, ele passa mal de não saber se no mês seguinte ele vai faturar, né? Você ser advogado e empresário, você tem que ter estômago para enfrentar as adversidades, como eu e Vicky já colocamos mais de, sei lá, 30 mil reais em um negócio que deu errado e o dinheiro foi embora, entendeu? É assim. Então, se você tem essa mentalidade que, tipo, cara, isso aqui foi errado, mas foi aprendizado, então vamos tentar de novo de outra forma, e tentar de novo, e tentar de novo. Se você não tem esse perfil, cara, não empreenda, né? Porque não tem glamour. O mais fácil da advocacia é comprar um terno caro, fazer uma foto profissional e botar na internet, e acharem que você está rico. O que está por trás disso, que está nos bastidores, né, que é o nome do podcast, é muito mais punk, entendeu?
Então, acho que essa autorreflexão é a primeira coisa. E, cara, entender que, de fato, assim, você é só mais um entre 1,5 milhão de advogados fazendo exatamente a mesma coisa que você. Então, assim, você não tem nada de especial. Que é uma coisa que eu falo muito. Eu concordo 100% com o João, e o que ele falou sobre o perfil, eu acho que realmente é algo que as pessoas têm que levar em consideração. Hoje em dia, né, com o avanço da internet ali, né, dos gurus de internet, os coaches e tudo mais, e assim, sem fazer juízo de mérito, porque tem vários que eu acompanho, eu gosto muito desse assunto de empreendedorismo, acho que nós três aqui temos isso em comum, mas às vezes vence uma ideia de que todo mundo precisa empreender hoje em dia, que ninguém pode ser CLT ou então associado, enfim. E eu acho que não é bem por aí, eu acho que tem que ter estômago mesmo, não é todo mundo que tem essa aptidão. E é isso, não é só glamour, tem um monte de coisa por trás. E tem advogado que quer ficar na prestação do serviço jurídico, né? E ali redigindo contratos, petições, enfim, e que não quer ter esse tipo de caminho ali para a carreira dele, e eu acho que tá tudo bem. Mas para quem tem essa chama acesa também, eu acho que é o que o João falou de se despir de vaidades, mas e também procurar esse tipo de conhecimento. Porque o advogado, assim como o médico, a gente sai da faculdade sabendo exercer a nossa função como advogado, como médico, e a gente já tem muito médico aqui no escritório que a gente percebe que, assim, não tem muita noção, às vezes, de administração. Não tem muita noção de como conduzir o negócio dele. Porque é isso, sai sabendo exercer aquele tipo de profissão que ele estudou. Então, eu acho que seria justamente buscar caminhos para ter acesso a esse tipo de conhecimento e conseguir aplicar isso, tendo estômago aí também, porque a gente vai errar e isso vai servir de aprendizado e não dá para desanimar por conta enfim, de uma porta errada aí no meio do caminho. Verdade. E pegando o gancho aqui do que você falou por último, Vicky, teve em algum momento dessa trajetória de vocês que vocês pensaram em desistir, pensaram em voltar para o modelo que vocês estavam antes? Me conta aqui. Essa pergunta é dura, né, João? Eu lembro quando a gente abriu o escritório, às vezes a gente saía para almoçar, meio que. Enfim, né? Era muito engraçado, porque tinha dia que eu estava mega ansiosa, e aí o João me dava uma acalmada. Aí tinha dia que era ele que estava assim, passando mal, e eu dava uma acalmada nele, e assim foram altos e baixos aí. Esse primeiro ano, acho que realmente é o mais desafiador, assim, porque você tem muita ânsia de, tirei esse projeto, né, do papel, tá no mundo, mas a gente é um pouco imediatista. Eu acho que a gente vem melhorando isso, hein, João? Acho que a gente está evoluindo, mas. Vai amadurecendo, né? Pois é, mas os primeiros meses são duros, assim, e eu acho que no início a gente também está mais vulnerável às decisões erradas. Então. No começo tudo é novo, né? Tudo você acredita. E nesse mercado, como é um negócio que está muito em alta, né? Todo mundo está querendo empreender e acha bonito, você tem 1000 soluções milagrosas que vão fazer você escalar no digital e captar clientes na internet. E a gente acreditou muito nisso, né? A ideia era essa, até por conta do nosso medo de achar que, cara, não ia ter cliente no offline, que as pessoas não iam confiar na gente, que a gente teria que ter uma operação 100% online, de massa e tal. E eu acho que um fator determinante também para a gente ter chegado onde a gente chegou é que, apesar das dificuldades do começo e da vontade mesmo da vontade de desistir, a gente tinha certeza que a gente não queria voltar para onde a gente estava. Isso que eu ia então, falar. Isso nunca foi uma opção. Então, cara, assim, tá foda, tô na merda, mas assim, voltar para lá eu não vou não, então vamos continuar aqui que vai dar assim, mas e se tudo der errado? Você vai voltar para o mercado? O que você vai fazer? Às vezes a gente conversava disso, né? Mas, e a gente falava assim, cara, é o plano A, B, C. Não, vai dar certo, tem que dar certo. Eu tinha isso em mente, assim, a gente abriu o escritório e a gente sempre com a pulga atrás da orelha do tipo, cara, se der ruim, eu volto para o escritório no padrão do que eu tava, ganhando bem pra caramba, e aí no meu caso, né, eu vou ter que voltar para o Rio, que eu não quero, mas enfim, fome a gente não passa, vamos embora. E a gente tem apoio, né, tinha apoio dos pais, e assim, a gente não ia ficar desamparado. Mas a nossa primeira opção, de todas as vezes que a gente pensou em desistir, a primeira opção sempre foi tentar fazer dar certo. Né? E até que deu, assim, até que foi. Né? A gente é muito novo, então até hoje a gente pensa assim, cara, é isso mesmo. Tal. Essa semana até, quando a Carol entrou no escritório, foi até engraçado isso.
Carol é minha esposa, que agora é nossa sócia aqui, né? De nós três, né? Para quem está assistindo. Fica muito E ela- feliz pela presença da Carol. E a Carol vem do mercado tradicional, trabalhou em escritórios de ponta mesmo, né? E aí ela sempre foi a minha segurança, do tipo, cara, se o escritório quebrar, eu ficar mal, a Carol tem o salário dela, a gente se vira. E aí, beleza, deu tudo certo, ela vem para cá para trabalhar com a gente. Eu perguntei para ela na segunda, falei, pô, e aí, o que você achou do escritório? Eu realmente tenho um escritório? Ela, cara, com certeza, é uma operação, a gente já está no mercado, já está no jogo, né? Não é mais um projeto saindo do papel. Então, é isso, assim, acho que tá indo, né? E dividindo aqui uma percepção, eu acho até engraçado de quando vocês falam que vocês são muito jovens, porque eu vejo vocês muito maduros. Então, até para mim, quando eu penso, nossa, João e Vic tem 26 anos, é difícil acreditar, sabe? Porque a gente conversa com o pessoal mais novo e a gente não vê essa maturidade. Mesmo o pessoal que é formado em direito, que já é advogado, é difícil uma pessoa madura a esse ponto. Então, quando vocês falam, a gente só tem 26 anos, para mim também é um pouco difícil de acreditar. Isso é muito legal. Eu acho que, tanto eu como o João, a gente sempre foi muito sério, né? É engraçado, porque a gente fica nessa linha tênue. Muito profissionais, eu acho. É uma linha tênue de você estar muito... É o que o João falou, não é que a gente seja um escritório informal, mas é que a gente quer estar muito próximo do cliente e de quem trabalha com a gente mesmo. E eu acho que só se deu, só é possível justamente por causa da seriedade com que a gente leva esse projeto, do que a gente sempre levou a nossa carreira, né? Então, eu acho que a gente vai equilibrando esse prato nesse lugar. Então, eu acho que essa seriedade foi trazendo uma maturidade para a gente também, de que a gente quer, assim, temos sonhos ambiciosos e para a gente alcançar eles, a gente precisa ter essa visão, né? E é uma visão muito de longo prazo também, né? De persistir e de estar sempre querendo aprimorar, enfim. Mas é muito legal ver como o escritório vem se desenrolando e principalmente o ânimo que a gente tem, né, para os próximos anos aí, que a gente sempre fala, olha, o BFA é um projeto de muitos anos, vamos ficar muitos anos com o BFA aí. É isso. Com certeza. E, pessoal, aproveitando, né, o BFA vai fazer 2 anos agora em fevereiro. E qual que foi o maior aprendizado de vocês até agora? O maior aprendizado é de que, cara, é possível. Não, eu acho que se eu fosse olhar para trás, assim, eu acho que o que a gente está construindo, né, esse ano e depois da gente ter fechado o resultado de 2025, tudo, é mostrar para mim mesmo que é possível, que não tem nada de extraordinário no que a gente faz, além de trabalho duro, né? Então, eu tinha muito medo de realmente não ter clientes, né? Eu achava muito isso, cara, eu não estou pronto para ser advogado, e eu tinha segurança técnica porque eu sempre confiei muito no trabalho que eu entreguei, e isso sempre foi reconhecido, beleza, só que eu tinha muito medo disso, cara, você é um cara muito novo, que mora em Friburgo, como é que você vai montar um escritório? Na minha cabeça era tipo, cara, eu quero trabalhar com direito internacional, como é que eu vou fazer isso? E assim, o aprendizado foi, é possível, faça um trabalho bem feito, acorde e durma pensando nesse negócio, em como fazer, em como melhorar. Saiba que, né, eu falo isso, a gente ouviu muito naquele dia lá, que o bom é inimigo do ótimo. Então, cara, sempre procure o ótimo, sempre esteja insatisfeito. E é isso, é fazer o feijão com arroz, que é o que dá certo. Eu acho que é bem na linha do que o João falou, assim, do aprendizado de você acreditar naquilo que você está fazendo, mas, gente, não espere cair do céu, as coisas não caem do céu, você precisa realmente ter um trabalho muito duro ali envolvido, é difícil mesmo, assim, porque eu acho que a gente vai se acostumando, a gente vai naturalizando a carga de trabalho, não só de carga horária, mas a carga mental até, né? Eu sempre falo com o João, a gente tem conversas duras o tempo inteiro, a gente tem que tomar um monte de decisão o tempo inteiro, a gente está sempre pensando em aprimorar, e eu acho que também é um equilíbrio de insatisfação, de estar sempre assim, insatisfeito. Eu acho que é uma gratidão da evolução, mas uma insatisfação de assim, vamos buscar mais, agora que a gente chegou aqui, vamos ter mais. E é isso, eu acho que o aprendizado também é muito com relação à paciência.
O que o João fala que às vezes ele é megalomaníaco e etc, que eu dou uma freada nele, mas eu acho que é nesse lugar de ter um discernimento que nem tudo vai acontecer ao mesmo tempo, no tempo que a gente está querendo, mas uma vez que você investe ali no trabalho duro e na constância do que você está fazendo e está sempre buscando aprimorar essa entrega, as coisas vão acontecer. Então, eu acho que tem essa paciência de dar tempo ao tempo e de não se permitir desistir quando esse tempo ainda não chegou, porque foi uma coisa que a gente viveu, principalmente no começo, e eu acho que é natural de todo negócio ter essa insegurança inicial, mas uma vez que você persiste, você acredita naquilo ali, a gente vive isso aqui, a gente respira isso. Então, eu acho que é um bom conselho para o começo da caminhada. Muito bom, gente. Isso que vocês falaram sobre o trabalho duro. Muita gente acha que abrindo o próprio negócio vai trabalhar menos, só que é uma ilusão, porque você vai trabalhar muito mais. E depende também da sua fome de crescer. O que você quer? Quais são suas metas futuras? Então, aquela pessoa que pensa em que se ela deixar de trabalhar no escritório, na parte operacional, e for abrir o próprio escritório, o próprio negócio, ela vai trabalhar menos, é uma grande ilusão. Então, quero deixar isso bem claro para quem está nos ouvindo hoje e pensa sobre isso, pensa em empreender, pensa em ter o próprio escritório. E, pessoal, para encerrar, para fechar aqui nosso episódio de hoje, queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está construindo carreira agora, seja recém-formado ou que já está começando a atuar, mas ainda se sente ali um pouco perdido, tanto na escolha da área de atuação, como também no posicionamento profissional. Acho que a fórmula é básica, assim, é buscar conhecimento e conversar com pessoas. Conversa com todo mundo. Seja cara de pau, manda mensagem no direct do Instagram para uma pessoa que você admira. E muito conhecimento, cara. Leia o máximo possível de livros sobre as mais diferentes áreas. E alguma você vai ter aptidão, não é possível, né? A gente está numa profissão que, de fato, você pode ser o que você quiser dentro do escopo de advocacia. Aí você vai ter que ter o discernimento de saber se aquilo é um mercado que vai te bancar ou não. Mas é isso, conhecimento abre portas. Acho que é isso, e não seja apático com relação à vida, sabe? Tenha sangue no olho para você ir buscar, porque se você se movimenta, vai atrás, vai estudar, enfim, vai tomando as decisões ali no meio do caminho, eventualmente você vai se encontrar, porque é um processo de se encontrar também, de entender o que funciona para você, o que não funciona. Mas se você fica paralisado, com medo porque eu não sou bom o suficiente, você nunca vai se tornar bom. E é aquela frase, né? Bom você se torna. Então, sangue no olho, vai atrás, que eventualmente as coisas o quebra-cabeça vai se encaixando naturalmente. Adoro essa frase, bom você se torna, e eu acredito 100% nisso, que a gente vai se tornando preparado ali no caminho. Se a gente for esperar as condições perfeitas para começar algo, a gente vai ficar paralisado só no sonho realmente. Pessoal, muito obrigada por esse bate-papo. Adorei receber vocês aqui nesse primeiro episódio do novo podcast do Jus Clube, Bastidores da Advocacia. E aproveitando também para convidar quem está nos ouvindo aqui hoje a entrar na comunidade do Jus Clube. Nós somos uma comunidade jurídica onde nós também temos um clube do livro. E toda semana a gente tem um desafio aberto de leitura. Essa semana a gente está estudando alguns artigos de direito digital, que é a área da Vicky. Então, convido você a entrar na nossa comunidade e a participar do nosso desafio com a gente. Muito obrigada mais uma vez aqui pela participação de vocês no nosso podcast. Obrigada a você, Tamires. Foi muito legal fazer parte disso aqui. Obrigada pelo convite e um beijo para todo mundo que acompanhou a gente. Foi um prazer. Nos chame mais vezes. Parabéns aí pelo projeto. Com certeza. Muito obrigada e tchau, pessoal. Até o próximo episódio.